Grândola Vila Morena. Boa tarde, sou Mariana e muito obrigada por aceitar falar connosco sobre o 25 de Abril, um tema tão importante na história de Portugal. E para começar, será que nos podia contar onde é que estava nesse dia? Estava na tropa, Vila Franca de Xira, serviço militar. Como é que foi esse dia? Foi um dia como outro qualquer, até amanhã. Depois da manhã que só tudo isso, depois fui destacado, estive em vários sítios. Estive onde é que era a PIDE, antigamente, não é? E pronto, fiz vários serviços por aí, no Rádio Popular, na emissora nacional, fazer escoltas, na altura, por causa dos problemas que havia, não é? Sim. E dos contras, havia favores e havia contras. Ainda andei bastante tempo nisso. Ainda fiz parte de uma força que havia, que era a Copcom. Era uma tropa especial que passou para salvaguardar os interesses de quem era contra. Sim. Os que eram a favor já estavam salvaguardados. Então, tive muito tempo. Depois isto começou a acalmar e pronto, e tudo acalmou, não é? Tudo acalmou e estamos agora aqui. Exatamente. E ainda bem que acalmou e que houve o 25 de Abril. Sim, ainda bem. Pois, ainda bem. Se calhar não estava aqui hoje. É natural. Mas, pá, pronto, foi passado com vitórias e tal, e a malta toda satisfeita, não é? Depois veio os prós e os contras, também há muitos contras a saber disso, mas há mais prós que contras. Então, e conhece alguém que se tenha oposto ao Estado Novo? E se conhece, pode contar aquilo que lhe aconteceu? Se souber? A mim não me recordo de nada. Houve indivíduos que eram na altura do contra, mas que não se manifestavam, não é? Quer dizer, não se manifestavam publicamente. Sim. Embora fossem um bocado. Tinha medo? Pois, exatamente. Depois aquilo também, até o 25 de Abril, aqueles que eram do Estado eram os protegidos. Depois, a partir daí, eram os não protegidos, não é? Porque os outros é que eram mais protegidos do que eles. E então não se manifestavam, porque senão tínhamos o mesmo caso que era antes do 25 de Abril. Pois. Eu, por exemplo, eu tive um caso em Vila Franca, que era um indivíduo que era o dono dos grandes restaurantes de Vila Franca, que a gente foi lá para o interrogar. Quando eu pertencia já a essa força que era a Copcom. E fomos lá para o entrevistar e ele não apareceu. A gente estamos à porta e tal, e veio a mulher. E a mulher disse-nos para vocês vêm aqui fazer o quê? Pá, a gente queríamos entrevistar o dono do restaurante e tal. A gente é meu marido, então onde é que ele está? A gente queria falar com ele, ele não está cá e tal. Pá, a gente sempre assim. A gente íamos todos fardados, não é? E ela disse para a gente, com uma grande lata, disse-nos, mas o meu marido não fazia mal a ninguém. O meu marido saiu uma vez por semana a Lisboa arrancar unhas. A quem não queria falar, arrancava umas unhas. Muita coisa dessas. Não sabia, isso de arrancar as unhas não sabia. Senhor. Era a tortura. Antes do 25 de Abril, quem fosse apanhado e que eles desconfiassem que não era a favor do regime que estava, era preso e era torturado. Muita gente, tanta gente foi torturada em Caxias e em Lisboa. Pois. E eles tinham no arquivo as fotografias de muita gente que estava debaixo do olho dos da PIDE, que era a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Chamava-se aquilo. Era a PIDE. Esses gajos, o que eles dissessem era uma escritura. Porque tu nunca foste ao Museu da Peniche, onde lá está as celas dos coisas, onde teve o Álvaro Cunhal, onde tiveram vários indivíduos que eram contra o regime que estava implantado, estiveram lá presos e eram torturados. O Álvaro Cunhal estava numa cela, quando a maré estava cheia, a água dava-lhe aqui. Houve muita tortura. E participou em alguma guerra colonial? Não. Não. Só cá. Só cá.
Tem alguma história ou lembrança pessoal que gostaria de compartilhar sobre o 25 de Abril e dos dias a seguir? É só isso que eu te disse. Pronto, eu andei por aqui e por ali a defender o novo regime, né, para que não voltasse para trás. E mais nada. Éramos destacados para aqui, éramos destacados para ali. Pronto, e assim se passou os dias. Depois, isto foi acalmando e pronto, e acalmou. E como? Ainda bem? E hoje ainda bem. Ainda bem que foi acalmando. Então, e como é que era viver no Estado Novo? Até começou-se a viver muito melhor que se vivia no antigamente, não é? Quais é que eram as maiores diferenças? A liberdade. Pois, foi esse o objetivo. A liberdade de expressão. E a gente podia mais ou menos ir para onde é que a gente mais ou menos queria, não é? Embora a liberdade hoje esteja excessiva, não é? É um excesso de liberdade hoje, mas na altura soube bem, não é? A gente podia ir para onde quer e falar com quem quisesse, porque antigamente, eu tinha o meu avô, da parte do meu pai, era contra o regime de Sousa, pronto, foi sempre contra o regime, morreu. Pronto. E chegou-me a contar muitas vezes que faziam reuniões do contra o regime dentro de posses nas propriedades, nas fazendas. Dentro dos postos. Iam lá para dentro para os posses, lá é que falavam, é que diziam e tal. Eles não faziam nada, que não tinham força para fazer nada, mas desabafavam uns com os outros dentro de posses. Posses secos, os posses estavam secos, eles iam lá para baixo e era a maneira de não serem vistos. Pois, porque se fossem ouvidos e vistos, era logo. Também está. E iam logo lá para dentro e depois quando é que saíam? Pois. Houve indivíduos que estiveram lá em Caxias, na prisão de Caxias, presos anos sem julgamentos. Presos só por si. Só porque estavam presos, pronto, só porque estavam presos, porque entendiam que eles deviam estar presos. Pronto. Não eram a favor do regime, eram presos, pronto, acabou. Mas não havia cá julgamentos, nem havia acusações, não havia nada, eram presos, simplesmente eram presos. E depois torturados, não é? Havia muita maneira de ser torturados. Eles depois, quando foi depois foram todos libertados, não é? Os presos políticos, chamavam-nos os presos políticos, foram libertados e muitos contavam aquilo que lá passavam. Por exemplo, eles tinham lá uma tortura que era a pessoa amarrada e um pingo de água a batê-lo na testa, de vez em quando, muito pingo. Quando chegava, por exemplo, ao fim de uma hora de correr pingos, cada pingo daqueles pesava toneladas até, não é? Era tortura, pronto, era tortura. Eles tinham salas de tortura. Depois ou diziam, porque eles não sabiam de nada, mas eles entendiam o que eles sabiam, tinham que falar, não é? Sim. Se não tinham nada para dizer, não podiam falar, eram torturados. Até falar. Alguns não falavam e morriam lá, não é? Pois. Quantos é que lá não morreram? Quantos? Agora que estava a falar na tortura, por curiosidade, não conhece mais algum método que eles costumavam usar? Era estas unhas, era isso, e era a fome, era a sede, tinha muito tipo de torturas. Faziam muito tipo de torturas. Com o objetivo de pôr as pessoas a falar só. Exatamente. Espancamentos. Usar a qualidade. Tortura. Tortura. Psicológica também, né? Dizer que a família que assim, a família assada, aquelas. Eles estavam lá dentro, não tinham acesso a nada. Pois. Os que acreditavam. Os que não acreditavam, os que acreditavam, acreditavam. Era assim. Então, e para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar para as gerações mais jovens sobre o significado e importância do 25 de Abril? Que preservem a liberdade e não abusem dela. Que é o que está a acontecer no nosso país, a nível mundial. É a gente estar a abusar da liberdade. Há muita gente a abusar da liberdade. E é mau. Porque a liberdade, como é que é dizer, a liberdade em excesso prejudica. Mas a repressão também prejudica. Sim. Há sempre os dois lados do mundo. No meio termo, e não está a ver. Grândola Vila Morena.